Muito boa noite, bem-vindos ao episódio especial da quarta temporada do podcast Acerto de Contas. Como nossa convidada para este episódio especial, temos aqui a Rita Pissarra. A Rita foi CFO da Microsoft, é mãe de uma filha e chegou a esta idade com um plano já todo elaborado e já está reformada. Tem 44 anos. E, portanto, trabalhou numa empresa gigantesca e depois desta pequena introdução eu gostava de lhe perguntar como é que foi o seu início na sua carreira. Nós realmente sabemos que foi uma montanha-russa em termos positivos e como é que entrou no mercado de trabalho? Tinha algo planeado ou simplesmente atirou-se sem qualquer plano? Olá, primeiro de tudo, muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui no ISCAL, na casa que foi minha durante 4 anos também. E tenho muito boas memórias. Lembrem sempre que têm que subir para as aulas e não descer para jogar às cartas, é algo muito, muito importante se querem ser bem-sucedidos no vosso curso. Em relação à minha carreira e como é que tudo começou, para mim começou no 10º ano, quando eu tive uma disciplina chamada TOE, Técnicas de Organização Empresarial, que basicamente era contabilidade e um bocadinho mais, e perante o bom desempenho na disciplina, o professor disse: Rita gosta tanto disto, tem que ir para a auditora, trabalha muito, mas ganha muito dinheiro. E aquilo para mim começou a ser o beacon, um farol que começou a guiar o meu primeiro plano de carreira, sem saber que se chamava sequer plano de carreira. E então, como fui a primeira pessoa da minha família a ir para a faculdade, fui àquela Futurlândia, que é uma feira que há na FIL. A Futurália. Futurália, isso, Futurália, deve ser um parque de diversões com certeza. Descobrir qual era a faculdade que dava um curso em auditoria, porque eu não sabia se tirasse Economia ou tirasse Gestão, podias ir na mesma. Então vim parar ao ISCAL, que era a única faculdade que dava uma licenciatura em auditoria, e muito bem, porque gostei muito de cá andar. Ao fim de terminar a licenciatura de auditoria, candidatei-me às Big Five, porque foi antes do caso Enroll, portanto ainda havia as Big Five. Candidatei-me a todas elas, entrei na PwC e na Deloitte e acabei por escolher a Deloitte porque eu acho que se enquadrava mais com... Eu gostei mais do processo de entrevistas, portanto acabei por escolher a Deloitte. Durante o meu tempo na Deloitte, efetivamente, como o meu professor disse, trabalhei bastante, recebia, eu acho que um ordenado, se calhar, um bocadinho acima da média, ganhava 175 contos, que eu sei que vocês são novos demais para saberem, mas a taxa de câmbio era 200,482, portanto não chegava a 1000 euros, e estava a trabalhar muito, muito, muito. O que é que aconteceu? Ao fim de 4 anos, mais ou menos em 2004, salvo erro, eu tinha comprado a minha primeira casa, não tive dinheiro para pagar mais nada, não é? Já estava a pagar a prestação ao banco, dormia em colchões de campismo e com a minha prancha de surf ao lado. E depois, uns meses depois, tive um bocadinho mais de dinheiro e fui comprar uma televisão ao Fórum Almada. E quando estava a comprar a televisão, estava a dar lá na loja, não é? Naquelas todas as televisões que estavam expostas, o jogo do Benfica em direto. E o que é que aconteceu? O Fer morreu, caiu para o lado, teve um colapso cardíaco qualquer e caiu. E eu naquela altura pensei, então, mas ele é um desportista, está aqui, de exames médicos, tudo e mais um par de botas e cai assim para o lado. O que é que isso impede de me acontecer a mim, que estou aqui a trabalhar, não sei se estou saudável, se não estou, não tenho tempo de ir ao médico, não tenho tempo de arranjar namorado, não tenho tempo de ir aos aniversários dos meus amigos, da minha família. De aproveitar a vida, no fundo. Exatamente, e pensei, não penses nisso. No dia a seguir estava a auditar um cliente na Marinha Grande, quem é que eu apanho na autoestrada a vir para baixo ao fim do dia? A carrinha funerária do Fer. E eu disse, pronto, está bem, o universo já percebi, vou mudar de vida. Comecei a mandar currículos para sair, para procurar outra coisa qualquer. Uns meses depois estava a auditar a Microsoft e havia uma posição em aberto. E a diretora financeira na altura disse, Rita, porquê que não te candidatas? Vais fazer o processo de entrevistas, se fores a melhor candidata, quem sabe? Claro. E assim foi. Mandei o currículo, fiz as entrevistas, 200 psicotécnicos, 500 entrevistas e no fim daquilo tudo fui a pessoa escolhida. Fantástico. Foi uma grande alegria. A Microsoft não é o que é hoje, ok? Estamos a falar de 2005, que era a empresa dos computadores. Quando eu disse ao meu pai que ia trabalhar para a Microsoft, ele disse, tens a certeza, filha? Estás a sair de uma empresa, de um contrato estável, sem termo, e agora vais para essa empresa dos computadores? Lembro-me tão bem. Mas fui e foi engraçado, quase no primeiro dia que entrei na Microsoft, a minha manager pediu para eu fazer o plano de desenvolvimento de carreira. E eu pensei, mas ainda agora entras, já me queres mandar embora? Como assim, plano de desenvolvimento de carreira? E ele disse, não Rita, tens que ter um objetivo, não é? O que é que tu queres ser? Quais são as competências que tu queres desenvolver? Onde é que tu queres chegar? E eu um bocadinho assim apanhada de surpresa e como sempre fui muito ambiciosa, disse, qual é a maior coisa que se pode ser enquanto financeira? CFO? É isso que eu quero ser. E escrevi CFO.
A realidade é que aquele plano, ao longo dos anos, foi-se cada vez mais materializando. E todas as funções que eu fiz, eu comecei em Portugal, fui para Seattle, fui para Paris, fui para o Brasil, fui para Miami, fui para Madrid e regressei. E todas estas funções que eu fiz foi com o objetivo de ser CFO da Microsoft Portugal. Fui desenvolvendo as competências que eu e o meu manager e os recursos humanos foram achando necessárias para estar pronta para quando o tempo chegasse. O que é que aconteceu entretanto? Em 2006, o meu pai faleceu de ataque cardíaco com 54 anos. E para mim foi o segundo grande momento de viragem ao pensar, espera aí, não é só o Fer que morre. As pessoas muito mais próximas de nós também morrem e, quer dizer, tinham ainda uma vida pela frente, não é? A reforma toda pela frente e não têm tempo de gozar, isto tudo pode acabar assim do nada. E eu disse, ok, eu sou muito ambiciosa, eu quero ser CFO da Microsoft Portugal, mas só até eu fazer 50 anos. Se conseguir antes dos 50, fantástico. Se não aos 50, eu quero me reformar e quero ir gozar a vida e porque eu tenho medo que aconteça o que aconteceu com o meu pai. Depois, em 2011, faleceu a minha mãe também de mieloma múltiplo de cancro. E eu disse, epá, muito mais. 50 anos, acabou. E então, além de ter o plano da carreira de querer ser a CFO da Microsoft Portugal, comecei também um plano muito mais restrito financeiro, de poupar muito mais, sempre crescer na carreira para ganhar mais dinheiro, ter mais responsabilidade também, claro, mas ao mesmo tempo de poupar muito, muito acima dos 20%, que deve ser a percentagem que devemos poupar. Eu sei que em Portugal é super difícil com os salários que temos atualmente e com as taxas de imposto que temos, poupar muito, muito mais e viver muito abaixo das minhas possibilidades para conseguir ter o dinheiro e ir fazendo investimentos de forma diversificada para poder me reformar aos 50. O que é que aconteceu? Aos 54 eu já tinha dinheiro, na realidade eu já tinha aos 42, mas eu estava-me a divertir imenso, eu gostava mesmo muito, muito, muito da função que estava a fazer, era a minha função de sonho e não queria sair. Passados 2 anos, porque é que tomei a decisão? Eu acho que todas as funções que nós fazemos têm 3 épocas, ou seja, quando tu entras numa função, tens uns 6 meses que não entendes o que é que estás a fazer. Chegam-te e-mails, marcam-te reuniões, falas com... e tu não percebes muito bem o que é que está a acontecer. Estás um bocado perdidos. Estás completamente a apanhar chapéus, como dizias na minha altura. Tenho a mania que sou cool ainda. Enfim, dos 6 meses, e depois depende do nível de hierarquia, mas vá, dos 6 meses aos 3 anos, depende do teu nível de senioridade, estás a fazer o teu trabalho em excelência. Estás a fazer tudo aquilo a que tu te propões, sem flaw, sem defeitos, estás a entregar aquilo a que tu te propões. E ao final do 3º ano estás a deixar a tua marca. Como é que a Rita, enquanto diretora financeira da Microsoft Portugal, foi diferente da CFO que esteve lá antes? O que é que eu fiz diferente? Como é que as pessoas se vão lembrar de mim? E eu ainda estava a trabalhar nisso. Eu estava a desenvolver o que nós chamamos os ERGs, o Employee Resource Groups, que é tipo o LGBTQIA+ grupo na Microsoft, o grupo de sustentabilidade e por aí fora. Eu ainda estava a construir algo para as pessoas se lembrarem de mim. E só quando eu esgotei também essa parte é que eu disse, ok, eu já não estou a aprender nada, já deixei a minha marca, agora vou ter que mudar de função, vou ter que ir para fora. Falei lá em casa com a família, ai, não queremos ir. Eu, ok, já tenho o dinheiro, a família não quer ir, porque é que eu vou estar a obrigar a minha família a mover-se novamente, a perseguir algo que já não me vai trazer também mais felicidade? Portanto, olha, está na hora. E assim foi, falei com os recursos humanos, falei com toda a gente, com o meu manager, com a minha manager, fizemos um plano de sucessão, tudo, e pronto. E o último dia foi o dia da reunião geral da empresa, para eu me conseguir despedir das pessoas, para dizer adeus e para lhes dar todo o carinho que eles também me retribuíram com uma ovação, toda a gente de pé a bater palmas. Para mim foi o melhor presente que me podiam ter dado de despedida na Microsoft. Muito bem. Fazendo aqui Portanto, deixa-me só dizer, foi uma montanha russa sim, porque eu adoro montanhas russas e eu adorei o meu plano de carreira. Pois, realmente, fazendo aqui um paralelismo com a primeira experiência profissional que teve, portanto, numa das... Podes-me tratar por tu? É? Sim, tudo bem. Pegando aqui nos teus primeiros trabalhos na Deloitte, falaste-nos que o teu work-life balance não conseguias alcançar. Como é que foi a diferença que tu sentiste entre, lá está, o work-life balance da Deloitte e depois da Microsoft? Tu fazes desportos na natureza, principalmente, Sim. não é? O surf, Sim. e também gostas muito de skate. Como é que foi isso? Olha, eu quando saí da Deloitte para a Microsoft eu não fui ganhar mais dinheiro, eu fui ganhar, quer dizer, se eu dividir as horas trabalhadas versus o salário, fui ganhar muito mais. Claro, sim.
E para mim foi exatamente o que eu estava à espera, ou seja, era uma grande empresa para se trabalhar porque me permitiu fazer esse plano de carreira, mas ao mesmo tempo era uma empresa que nos ajuda muito a priorizar o nosso tempo, onde nós conseguimos planear as nossas tarefas que nós temos durante o dia, e que, assim, não vou dizer que não houve dias que não tivesse trabalhado também Claro, horas sim, loucas, sim. mas isto é uma coisa que eu aprendi muito na Microsoft, é a valorizar os vales. Os vales são aqueles momentos em que acabaste de fazer forecast, acabaste de fazer o budget, não é? Que são picos de trabalho. E depois de repente tens ali 2, 3 dias em que a carga horária e o trabalho que tu tens não é assim tanto. Eu, se calhar, na Deloitte ficava com vergonha. Mas e agora? Não tenho aqui nada para fazer, não é? Vou estar um bocadinho, tenho menos coisas para fazer, vou ficar com vergonha e que horror. Não, e na Microsoft eu aprendi isso, que nós temos que apreciar os vales, que são estes momentos onde nós não temos tanta coisa para fazer, para pensarmos no nosso plano de carreira, para pensarmos em que competências queremos desenvolver, para aproveitar e pôr reuniões com os nossos mentors em dia, aproveitar para fazer esse tipo de coisas e não ter vergonha de que, eu hoje não estou a fazer uma folha de Excel, eu hoje estou a trabalhar na minha carreira, estou a trabalhar no meu desenvolvimento, estou a trabalhar no meu plano de sucessão, o que quer que seja. E isso para mim foi uma grande diferença. Em vez de ser trabalha, entrega, trabalha, desenvolve-te, respira e há continuidade. E isso para mim foi o dia e a noite. Portanto, na Microsoft já tinhas tempo para ir ao médico, sim, para ir ao médico, para ir aos aniversários, para estar com os amigos. Sim. Ter arranjei um namorado, que agora é marido. Muito bem. Então, e dentro da Microsoft, quais foram assim os principais desafios que tiveste, os principais obstáculos que enfrentaste também? Como é que os contornaste? Que respostas é que deste? Como é que foi isso? Olha, deixa-me só acrescentar algo da pergunta passada. É assim, eu trabalhei muito na Deloitte, mas eu não mudava nada. A Deloitte é uma grande escola. Eu, se voltasse outra vez para o ESCAL, não sei quantos anos atrás, eu candidatava-me na mesma e se entrasse, ia de novo fazer os 4 anos na Deloitte, porque eu acho que é uma grande escola, principalmente o espírito, porque entramos todos jovens como vocês, todos da mesma idade, todos com a mesma ambição, todos com as mesmas expectativas, todos com muita vontade de crescer, e eu acho que é perfeito quando tu sais da faculdade ir para uma empresa destas, porque continuas com a camaradagem dos teus colegas de faculdade, não é? Há aquela faixa etária toda a entrar, aquela fornalha toda de assistentes novos, e é sem dúvida uma grande escola e eu não mudava nada. Em relação... Então, já agora, sentes que a Microsoft também era capaz de fazer isso? Sim, sem dúvida, só que a grande diferença é que quando eu fui para a Microsoft as pessoas eram mais velhas. Eu tinha 28 anos e as pessoas tinham 35, 38, 40, não é? Porque quando tu tens, não é? Na vossa idade, vem uma pessoa com mais 10 anos, é tipo, é velho. Não é? Pelo menos eu tinha essa percepção. É só pessoas velhas, quer dizer, agora olho para mim, não acho que seja velha e tenho 44 anos, mas na altura olhas e não são da tua idade. Portanto, até a dinâmica das festas, não é? Do Natal e essas coisas todas é completamente diferente. Então, não é que não haja um espírito muito bom de interajuda e de camaradagem, mas não é com pessoas da mesma idade e é diferente. É diferente, claro que sim. Na Microsoft, desafios. Eu acho que há sempre desafios. Por exemplo, o desafio de ires viver fora, num país diferente, eu costumo dizer que foi, se calhar, a coisa que me deu mais alavancagem para conseguir chegar ao FIRE, não é? Para ter esta independência financeira, ir para fora, ganhar salários muito mais altos e com taxas de imposto muito mais baixas, dá-te uma alavancagem financeira muito grande que me permitiu chegar aqui. Agora, não é fácil. Tu vais sozinho viver para um país que muitas vezes, ou para uma cidade onde tu nunca estivestes, em que tu não conheces ninguém, onde não tens família, onde até podes dominar o idioma, mas não é o teu idioma mãe, não é? Portanto, quando tu desesperas, tu voltas ao português, não é? Não chamas palavrões em inglês, de certeza a ninguém, mas revertes para o teu português, onde coisas tão simples como a rádio que vais ouvir no carro, quer dizer, agora já a Spotify, na altura não havia, né? A rádio que vais ouvir no carro, a marca desodorizante que tu vais ter. É tudo novo, é tudo diferente. E eu lembro-me quando foi a primeira vez que eu fui para Seattle viver fora. Durante quanto tempo é que eram esses períodos? Depende, o máximo que eu tive num país foram 4 anos, o mínimo que eu tive foi 1 ano. Portanto, mesmo assim são períodos ainda extensos. Sim, portanto, eu lembro-me do meu namorado na altura, marido agora, a minha mãe e a minha irmã irem me levar ao aeroporto.
e eu pensar, pronto, adeus, beijinhos, não é? E começas a andar em direção à segurança e parece aqueles filmes, não é? Tu sentes aquele aperto no coração, que é mesmo verdade, sentes aquele aperto no coração e pensas, what the hell am I doing? O que é que eu estou a fazer? Eu estou a ir para um país onde eu já lá estive, não é? Mas nunca vivi lá, eu não conheço ninguém, nunca vi o meu chefe ou vivi a cores. Não sei vai ser tudo novo. Vai ser tudo novo e, portanto, sentes aquele apertozinho. Só que eu acho que é nesses momentos que tu escolhes o teu destino, não é? Nem toda a gente consegue tomar esta decisão, nem é expectável que toda a gente tome esta decisão. Mas para mim foi uma das grandes decisões que mudou completamente a trajetória da minha carreira e da minha independência financeira. E eu lembro-me de sentir, não olhes para trás, porque se olhares agora para trás já não vais. Claro. E fui, não é? E depois, não é como agora fazes FaceTimes, fazes tudo mais uma coisa e vês as pessoas. Na altura são 8 horas de fuso horário, tinha que acordar muito cedo para ligar para o Skype, para conseguir falar com a minha mãe. Não havia ondas, não há sol, está sempre cinzento. Portanto, é muito duro, mas eu acho que nesses momentos é quando tu consegues fazer a diferença. É a mesma coisa quando investes, não é? Tu sentes medo, sentes receio, mas analisaste os prós, analisaste os contras, puseste tudo na mesa e tomaste uma decisão racional em que tu acreditas. Claro. E portanto vais. E vais. E depois, olha, se correr bem, fantástico. Se não correr bem, e houve decisões que eu tomei na minha carreira que também não foram sempre boas, não é? Aprendes. Claro. O meu marido usa muito uma expressão que é I never lose, either I win or I learn. Eu nunca perco. Ou eu aprendo, ou eu ganho. E não é dele, é de uma pessoa muito mais inteligente. Mas, não é que ele não seja inteligente, mas é de alguém muito mais inteligente. E pronto, eu acho que é isso. Esses são os momentos que são desafiantes na tua carreira, que podem ser ou não muito duros, mas que é preciso enfrentar.